Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 1 a 36. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi para habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador,
com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Até aqui. Deus abençoe a sua palavra e que o seu coração e o meu coração sejam terra boa para a glória de Jesus. Obrigado, irmãos, podem assentar. A jornada rumo à maturidade. A jornada rumo à maturidade. Eu gostaria que você repetisse comigo o seguinte: Deus deseja que cada cristão seja maduro. Você pode dizer isso? Deus, que cada cristão, mais uma vez, Ele quer que eu e você sejamos maduros. Infelizmente, a idade não é suficiente para trazer maturidade para alguém, porque temos pessoas cabeça branca e não são maduras, pessoas de mais idade e não são maduras. Não basta a idade para ter maturidade, é preciso mais. Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva, um dos 7 escolhidos no capítulo 6 de Atos, era um homem piedoso e profundo conhecedor das Escrituras. Eu fico admirado cada vez que eu leio esse capítulo com o conhecimento de Estevão. Ele conhece a história do seu povo de uma forma ímpar, de uma forma meticulosa, e ele pode discorrer essa história para os seus algozes, para os anciãos que estão diante dele, naquele momento lhe inquirindo. Estevão era um homem maduro, pronto para morrer por Cristo, imitando o seu mestre, até mesmo ao perdoar os seus algozes na hora da morte. Se existe alguém que eu posso afirmar de forma muito firme que foi um imitador de Jesus, foi Estevão. Estevão era um verdadeiro imitador do seu mestre Jesus, e mesmo na hora da morte, ele pôde perdoar os seus opositores, os seus algozes. Um homem maduro, que morre consciente daquilo que está acontecendo, que morre sabendo por que ele está morrendo. E é ele que tem uma visão linda do céu aberto, e o Filho do Homem lhe esperando, para lhe receber à direita de Deus Pai. É esse Estevão que no capítulo 6, no final do capítulo, os seus algozes estão rilhando os dentes, rilhando. Sabe o que é? Rilhar os dentes é esfregar com muita força, o controle, chegar a fazer barulho, né? A ranger. Estavam assim de tanto ódio desse homem, porque ele estava mostrando de forma clara o plano redentivo, desde a chamada de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, até chegar em Jesus Cristo. E ele faz isso de uma forma linda. Isso faz com que os seus opositores ranjam os dentes. E naquele momento em que eles estão fazendo isso, diz o texto de Atos 6, que Estevão, ele fica com uma aparência de um anjo, e eles veem Estevão com cara de anjo. É uma coisa linda. Eu acho lindo esse texto nessa exposição do evangelista Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E é Estevão exatamente que nos fornece, queridos irmãos, a síntese da história da salvação. Ele fala da formação do povo de Israel até chegar a Jesus, o Filho da promessa, aquele que seria a bênção para todas as famílias da terra. E aí nós aprendemos que todos os servos de Deus que foram inseridos no plano de salvação tiveram as mesmas coisas em comum. Tiveram um chamado, tiveram uma promessa. Todos eles tiveram esse chamado e essa promessa. E aqui ele cita principalmente 5 personagens que eu quero aqui usá-los como referência nesta noite. Ele cita Abraão, ele cita Isaac, ele cita Jacó, José e Moisés. São 5 personagens
de referência que Estevão usa nesses 36 versículos que nós lemos aqui. Todos estes servos de Deus foram inseridos no plano de salvação, todos eles tiveram um chamado e todos eles tiveram uma promessa. Mas o que chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção para isso, preste muita atenção nesta noite, para entender o que Deus quer nos dizer, é o fato de Deus não realizar seus planos e propósitos, até que os seus servos estivessem maduros para isso, para essa finalidade. Ou seja, Deus não realiza os seus planos de forma plena, enquanto os seus servos não amadurecem. A nossa imaturidade impede o cumprimento dos planos de Deus, porque Ele quer usar homens e mulheres amadurecidos na fé, que sejam maduros, que sejam adultos no entendimento e na sua fé também. E nós podemos observar que nenhum desses personagens da história do plano redentivo foram realmente usados por Deus, foram alvos plenamente da promessa, enquanto não alcançaram a maturidade, enquanto não estivessem maduros para isso. Foi preciso uma passagem por estágios até chegarem a essa maturidade. Mas o que é estágio? Podemos definir como período de estudos práticos exigido dos candidatos ao exercício de certas profissões liberais. Podemos definir também como um período probatório, durante o qual uma pessoa exerce uma atividade temporária numa empresa. E podemos definir como cada uma das etapas de um processo ou da realização de algo, fase. E eu quero usar para nós aqui, particularmente esta noite, essa última definição. Cada uma das etapas de um processo ou da realização de algo, cada fase na realização desse preparo que chega à maturidade. Então, eu quero falar rapidamente a você aqui esta noite, queridos, os estágios da jornada rumo à maturidade. E o primeiro estágio que nós vamos encontrar na jornada rumo à maturidade é o estágio da obediência. Repita comigo: estágio da obediência. Todo aquele que quer alcançar a maturidade precisa passar pelo estágio pela fase da obediência, aprender a ser obediente. Todo aquele que quer alcançar a maturidade precisa aprender a obedecer parcialmente. É isso? Não, todo aquele que quer alcançar a maturidade precisa aprender a obedecer incondicionalmente. O que é uma coisa incondicional, gente? O que é incondicional? É uma coisa que você não estabelece condições. Eu faço, mas tem que ter isso aqui. Não. Quem obedece incondicionalmente só diz assim: eu faço do teu jeito, Senhor, e pronto. É isso a obediência incondicional. Abraão precisou se mover sem saber para onde ia. Isaac foi tranquilo ao permanecer na promessa do seu pai. Jacó precisou obedecer e voltar de Harã para Canaã sob a direção de Deus. Para Jacó foi um pouco mais difícil, porque ele tinha um processo de restauração com seu irmão para tratar. Isso tornou essa volta e essa obediência um pouquinho mais delicada, mas ele aprendeu a obedecer nesse processo. José precisou permanecer obediente em cada fase do caminho da maturidade. Moisés foi relutante, mas finalmente se rendeu em obediência. Mas se você ler o texto da sarça, Êxodo capítulo 3, você vai ver a relutância de Moisés em obedecer aquilo que Deus estava estabelecendo para a sua vida. Porém, não teve como ele fazer outra coisa senão se render incondicionalmente em obediência ao Senhor. Então, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve e que estará assistindo essa pregação em algum momento da sua história e trajetória, ninguém consegue chegar à maturidade se não aprender a obedecer incondicionalmente.
Por isso encontramos muitas pessoas imaturas, mesmo depois de um longo tempo de caminhada na fé, pois a obediência, queridos, está intimamente ligado à confiança em Deus. Quando você obedece é porque você confia plenamente, e isso leva à maturidade. Nenhum servo de Deus chegou ou chegará à maturidade se não aprender a ser obediente em tudo. Você ouviu o que eu disse? Eu comecei dizendo e fiz você repetir comigo que Deus quer que você seja um cristão maduro. Você quer ser esse cristão maduro? Você quer ser, irmão, esse cristão maduro? Quer ser esse cristão maduro? Então saiba que não há como ser se você não aprender a obediência incondicional. E nessa obediência incondicional, não sou eu nem você quem dita as regras, é Deus quem faz. Eu acho tremendo e fantástico e lindo o texto de Hebreus 5, 8 e 9. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz sobre a obediência de Jesus o seguinte: embora sendo filho, aprendeu. Eu acho fantástico isso, porque o texto bíblico está dizendo que Jesus fez o quê? Aprendeu. O que ele aprendeu? O que ele aprendeu, irmão? A obediência. Então diga para o seu irmão que obediência se aprende. Obediência se aprende. Essa é a primeira grande verdade aqui desse texto bíblico de Hebreus, que vai dizer que Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência. E nos revela uma coisa: de que forma ele aprendeu a obediência? Qual foi o método para ele aprender a obediência? Pelas coisas que sofreu. Então, veja bem, ele aprendeu a obediência através do quê? Do sofrimento. Então repita comigo: sofrimento. Ninguém aprende a obedecer de boa. Passa pelo processo do sofrimento para aprender. Mas eu quero chamar sua atenção para a última parte do versículo, o versículo 9. E aí diz assim: tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Ele é o autor da salvação de quem? De quem? De quem lhe obedece. Percebe, irmão? Ele aprendeu a obediência e ele é o autor da salvação de quem? Dos desobedientes? De quem obedece. Portanto, não existe como chegar à maturidade sem passar pelo estágio da obediência incondicional. Então, meu querido irmão, minha irmã, sinto muito em dizer isso para você nesta noite. Se você tem sido um tanto rebelde, um tanto quanto uma pessoa que está sempre colocando condições para Deus para obedecê-lo, sinto muito. O seu processo de maturidade vai demorar muito. Ele só vai ser acelerado a partir do momento que você aprende a passar pelo estágio da obediência incondicional. Amém? E eu quero lembrar você que Jesus é salvador dos obedientes. Guarda isso no seu coração. Ele não é salvador dos rebeldes. Ele não é salvador dos desobedientes. Ele é o salvador dos que obedecem. Saiba disso. Então, o primeiro estágio da jornada rumo à maturidade é o estágio da obediência. O segundo estágio é o estágio da impotência humana, do reconhecimento da impotência humana. Reconhecimento da impotência humana. O que significa isso? É você reconhecer que nada pode. Será que você pode dizer isso comigo? Eu nada posso. Se você é do tipo que gosta de ouvir frases de efeito dizendo assim: diga aí, eu tudo posso, eu vou dizer para você que a frase de efeito essa noite é uma frase de efeito contrária. É você dizer: eu nada posso. Se você quer ser maduro, você precisa passar pelo estágio da impotência humana, reconhecimento disso. Todos os servos de Deus precisaram reconhecer a limitação humana. Somos impotentes,
potente e onipotente é Deus, só Ele, é Ele. Abraão se viu impotente diante da esterilidade de Sara. Estava lá. Abraão com uma promessa: vou ser pai de multidão, vou ser pai de uma grande nação, vou ser pai. E de repente ele se depara com o quê? Uma esterilidade da sua esposa, irmã Maria Inês. E agora, o que ele pode fazer diante disso? Em sério, o que ele pode fazer diante dessa impossibilidade? Ele pode fazer alguma coisa? Tem algo que ele possa fazer? O Abraão? Nada, porque isso é impossível para ele. Ele não tem como resolver isso. Isaac da mesma forma, Lua. Ele está agora com uma promessa e ele está casado com uma mulher que é o quê? Estéril também. Outra impossibilidade, o que ele pode fazer? Deus, o Senhor tem aqui um plano para mim, uma promessa para mim, mas eu sou impotente para realizá-lo. Eu não posso mudar o quadro, eu não posso mudar a realidade que eu estou vivendo. Jacó, ele está agora diante da realidade de encarar seu irmão e se sente impotente. Ele fica tão impotente que ele diz: vão na frente porque eu não sei o que fazer. Ele manda presente, mas ele sabe que aquilo não vai resolver. Ele é impotente para resolver aquela situação. Ele não tem como resolvê-la. Ele não tem nele a condição de solucionar aquele problema. Como é que ele vai entrar no coração do Esaú para que o Esaú o perdoe? Ele não tem como fazer isso. Ele está impotente diante daquela situação. Ele tem que acertar contas antigas, mas ele não tem como pagar aquela conta antiga. Ele já usou a bênção, já era. José se viu impotente ao não ter domínio sobre a sua vida. Afinal ele era um escravo, escravo se domina. Impotente. Senhor, o Senhor disse que eu vou ser alguém importante, mas eu estou impotente, eu sou escravo, escravo não pode nada. Escravo não pode nada. E quando ele vai para a prisão, ele vê o seu sonho se tornar ainda mais impossível. Moisés, depois de 40 anos no deserto, ele reconhece a sua impotência para a missão de libertar Israel do Egito. Ele diz: eu não posso, eu não tenho condição para isso. Então escute o que eu vou dizer, querido irmão. Deus não pode usar ninguém que se ache capaz o suficiente. E também ninguém chega à maturidade sem reconhecer a sua impotência. Enquanto o homem estiver pensando que pode alguma coisa, significa que ele é verde, que ele é imaturo. Por isso Deus coloca diante de nós situações que são impossíveis e nos diz assim: resolva agora. Ele quer ouvir o que você vai dizer. Oh Deus, por que o Senhor me colocou diante de uma situação impossível? Resolve. Você não é o bambambam? Você não é o cara? Você não disse que sabe, que pode tudo? Resolve. E se você não disser assim: Senhor, eu não posso nada, não vem solução. Mas uma vez, Senhor, eu sou impotente diante disso, eu não posso nada, nada. O homem não pode, irmão, nem salvar-se a si mesmo. Se você for, deixa eu dizer aqui para vocês, se você for a pessoa mais justa, mais honesta desta vida, a pessoa mais certinha, a pessoa mais, que você pensar, mais justa do planeta, ela não consegue se auto-salvar. Ela precisa reconhecer que ela é impotente para salvar-se a si mesma. Ela precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Você está entendendo, irmão? Então Deus coloca a gente diante de situações que são impossíveis, resolve elas, quero ver. E aí você tem que reconhecer ou morrer. Ou reconhece e diz assim: eu não posso, sou impotente diante dessa situação. Ou você nunca chega à maturidade.
Ele sabe que sem maturidade nos perdemos em meio ao poder. Ele sabe que sem maturidade nos perdemos em meio à fama. Ele sabe que sem maturidade nos perdemos em meio ao sucesso. Mas quando reconhecemos que nada podemos por nós mesmos, então Deus pode agir e nos mostrar que nós somos dependentes dEle. Para que o impossível aconteça, você precisa dizer assim: Senhor, isso eu realmente não consigo, sou dependente de Ti. Maturidade passa pelo estágio de reconhecimento de que somos extremamente limitados e impotentes diante de muitas situações da vida. Então, meu querido irmão, meu amigo, se você quer alcançar a maturidade, é preciso passar pelo estágio do reconhecimento da impotência humana. Eu não posso, Senhor, eu não tenho condição de fazer nada a respeito disso. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu sou impotente. E quando você diz assim: eu dependo de Ti, sou totalmente, plenamente, aí você deu mais um passo no caminho rumo à maturidade. É uma jornada, e ela passa pelo estágio do reconhecimento da nossa impotência. Cada um desses 5 personagens citados por Estevão passou por esse processo e esse estágio de reconhecimento de que eram impotentes diante das circunstâncias que enfrentaram. E nós precisamos compreender isso. Pergunta para o seu irmão se ele está entendendo isso. Então repita comigo: preciso reconhecer a minha impotência. Há um terceiro estágio na jornada rumo à maturidade: o estágio da desconstrução ou quebra. Para alcançar a maturidade é um outro estágio. Todo aquele que quer alcançar a maturidade precisa passar pelo processo de quebra, de desconstrução. Repita comigo: desconstrução, quebra. Abraão sofreu ao ter que despedir Ismael, pois por um determinado momento ele pensou que Ismael poderia ser o filho da promessa. E quando ele tem que mandar Ismael embora, aquilo lhe custa muito. Ele sofre com aquilo. Isaac precisou enfrentar os filisteus invejosos, entulhando os poços que ele tinha aberto ou que o seu pai havia aberto, para aprender que na vida nada é fácil. Jacó passou por um longo processo até chegar em Jaboque, e foi ali em Jaboque literalmente quebrado, sai dali mancando, manquitolando. José passou por processos extremamente dolorosos, preparando o seu caráter para algo grande e tremendo que Deus tinha para a vida dele. Moisés precisou passar pelo processo do anonimato no deserto, por 40 anos cuidando de ovelhas que nem dele eram do seu sogro. Então, outra constatação que podemos fazer é que não há maturidade sem quebrantamento. Não há maturidade sem quebrantamento. Sem sermos quebrados, não alcançamos a maturidade. Então repita comigo: não há maturidade sem quebrantamento. Ninguém amadurece sem passar pela moenda de Deus. Amadureci, não passei pela moenda. Difícil. São os processos que nos aprovam ou reprovam. Enquanto não passamos por cada um deles, os repetimos. Quem sabe, estamos repetindo, exatamente por não termos sido aprovados no processo. Essa é a razão por muitas pessoas passarem por um processo parecido muitas vezes. Mas parece que eu já passei por isso. Passou, mas não foi quebrado o suficiente.
passou pela moenda do jeito que tinha que ser. Eles só deixam de se repetir quando aprendemos e somos aprovados. Quando Deus olha assim, coloca em você selo de maturidade. Esse passou pelo processo. Aí você segue adiante. Mas enquanto isso não, você passa pelo processo da moenda de Deus. Essa é a verdade. Para alcançarmos a maturidade, é preciso que alcancemos um coração totalmente quebrantado. Não basta cantar, querido, quebra minha vida e faça de novo. É preciso permitir Deus quebrar e fazer de novo quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. É isso aqui o processo, ó. Aí sou eu e você, ó. É bem assim que Deus faz, ó. Vai descascando, vai tirando. Não dói nada, né? É bem assim. Até que você esteja aplanadinho, né? Bem lisinho. Aí tá, aí passou, foi embora. Caso contrário, negativo. Portanto, meu irmão, para a jornada em direção à maturidade, é preciso passar pelo estágio da desconstrução e da quebra. Tem que desconstruir para construir o que Deus quer. Tem que quebrar para Deus fazer do jeito dele. Esse é o processo. Amém? E ainda, na jornada rumo à maturidade, é preciso que passemos pelo estágio da perseverança. Não tem como alcançar maturidade sem passar pelo estágio da perseverança também. A maturidade, querido, só chega com a perseverança. A perseverança é a qualidade de ser persistente, de quem não desiste jamais. Abraão esperou 30 anos para o cumprimento da promessa. Isaac orou por 20 anos para que Rebeca pudesse ter filhos. Jacó precisou de um longo processo até alcançar a maturidade. José precisou de pelo menos 13 anos até chegar ao palácio. Moisés, aos 40 anos, tentou na própria força. E ele sabia. É interessante que o nosso irmão Estevão vai dizer que aos 40 anos veio no coração e na mente do Moisés visitar os seus irmãos, porque ele tinha consciência de que ele estava ali como príncipe no Egito, exatamente para ser libertador do seu povo. Ele tinha isso. E o nosso irmão Estevão diz assim: e ele esperava que os seus irmãos entendessem isso. Mas não foi aos 40. Ele precisou esperar, porque não era a hora de Deus ainda. E foram mais 40 anos. Mais 40, porque a maturidade, ela exige perseverança. Ela não acontece da noite para o dia. E é interessante, queridos, que Deus espera pacientemente que amadureçamos. Ele espera pacientemente que amadureçamos. Ele esperou que Abraão estivesse no auge da maturidade para exigir a entrega de Isaac. Por que ele fez isso? Eu gosto sempre de lembrar que Deus não pediu para o Abraão o Isaac quando o Isaac estava recém-nascido. Não, ele pediu quando o Isaac já estava moço e o Abraão já estava com a sua fé robustecida, amadurecido. Por que ele fez isso só quando Abraão chegou no auge da maturidade? Porque ele exigiu a entrega de Isaac só nesse momento. Sabe por quê? Porque somente gente madura consegue tomar decisões de um peso tão grande quanto este de entregar o seu bem mais precioso no altar da consagração. Só quem alcança um nível de maturidade assim pode entregar e crer, confiar plenamente no Senhor e dizer: Deus é teu, tu está no controle e pronto, acabou, não tem o que discutir.
Quando se chega no auge da maturidade, se Deus pedir para você virar de cabeça para baixo, do avesso você vira. Quando você alcança o nível de maturidade que Ele quer, você não questiona, você simplesmente faz aquilo que Ele deseja para trabalhar e fazer o melhor ainda na sua vida. Muita gente não amadurece porque não suporta esperar, desanima, desiste, e é a perseverança que nos leva e nos conduz a um nível de maturidade, onde nada consegue nos desestruturar, ou desacreditar nos planos perfeitos de Deus. Nada consegue nos fazer desacreditar que Deus vai cumprir os planos dele. Nada nos consegue fazer desacreditar que Deus é fiel naquilo que Ele faz. Nada vai nos fazer desacreditar que Ele vai cumprir os planos dele. E é bom sempre lembrar que é a tribulação que produz a paciência, e a paciência é a irmã gêmea da perseverança, que por sua vez nos conduz à maturidade, trabalhando em nós a resiliência, que é a capacidade de não perder a forma, de se recompor diante de qualquer adversidade, sem perder a essência de Cristo que há em nós. Portanto, é preciso passar para a maturidade pelo estágio da perseverança. Repita comigo: perseverança. Só alcança a maturidade quem persevera. Os desistentes serão imaturos sempre. Todas as pessoas que começam coisas e desistem, elas nunca chegam a lugar algum e nunca conseguem amadurecer. Gente que amadurece é gente que persevera, é consequente, começa e termina. Isso é gente que amadurece. Para amadurecer é preciso perseverar. E somente quem persevera alcança a maturidade no nível que Deus deseja, porque não queima etapas nesse processo. Quero concluir essa palavra esta noite, queridos, dizendo a você que estágio, na definição que nos interessa, é cada uma das etapas de um processo ou da realização de algo. É cada fase na realização daquilo que Deus tem para nós. E para a maturidade é preciso passar por estágios. E entre os estágios importantes estão esses 4 que eu destaco. O estágio da obediência, que tem o seu início no momento em que atendemos o chamado do Senhor. Os discípulos fizeram isso prontamente. Responderam positivamente quando Jesus passa por eles e diz: venham, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, gente diferente. Vai mudar o propósito de vocês a partir de agora. É preciso passar pelo estágio do reconhecimento da impotência e limitação humana. Esse é o estágio que reconhecemos que não podemos nada e que Deus pode tudo. É preciso passar pelo estágio da desconstrução e da quebra. Esse é o estágio em que passamos pela moenda de Deus para sermos processados e purificados. E é preciso passar pelo estágio da perseverança. É o estágio que resulta da quebra e que produz a paciência para esperar o tempo de Deus, para esperar o cumprimento das promessas de Deus. Há uma jornada rumo à maturidade, e você e eu estamos nela. Agora, se alcançaremos ou não, depende de passarmos pelos estágios. Que Deus te ajude a compreender isso e a passar por esses estágios. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.